breve comentário. Realmente a colocação do José foi algo que nós conversamos até bastante ao longo dessa semana, com o Jorge, com a Lígia, que se debate também, né, Jacó e Andréia, nos eles e nós entre nós. E eu falei aqui, e vocês poderão procurar e comprovar isso. Eu fui a primeira pessoa a apresentar estudo de casos no primeiro M, tá? E mantenho o critério que usei no primeiro M, de apenas apresentar os casos com comprovação clínica e onde se pode descartar ação medicamentosa. Porque eu tenho, e isso não é somente meu, é posição do nosso grupo. O nosso grupo de magnetizadores na Sociedade de Vida é um grupo muito heterogêneo. Nós temos médicos, nós temos psicólogos, nós temos químicos, nós temos comerciantes, nós temos comerciários, nós temos atendentes de escola, nós temos professores, nós temos donas de casa, nós temos uma gama muito grande de pessoas com diferentes formações. A formação comum de todos são magnetizadores espíritas atuantes na Sociedade de Estudos Espíritas Vida. E esse grupo heterogêneo nos permite uma análise das coisas muito interessante. Então, quando chega ao nosso grupo um caso que tenha ligação, né, e muitas vezes são esses profissionais heterogêneos de diversas profissões que levam esses casos ao grupo. Então, nós costumamos dizer assim, nós temos o seguinte critério: nós temos o magnetismo como agente principal ou como agente complementar. Então, nós vamos tê-lo como agente principal em todos os casos em que se tratar de questões espirituais como causa básica. E como agente principal em todos os casos de problemas orgânicos em que a ciência oficial ou os tratamentos que teriam, ou a ciência oficial não deu resposta ou não tem resposta, ou os agentes possíveis não foram empregados. Então, ali nós temos uma evidência de que o magnetismo exerceu seu efeito. Por isso, eu apresentei estudo de casos somente no primeiro M e no 10º M. Porque não é fácil nós conseguirmos atualmente esse nível de comprovação. No entanto, não é impossível. Se todos os grupos buscarem agirem nesse sentido, muito mais do que termos as evidências de um caso que aconteça no Leão, que aconteça em Goiânia, que aconteça em Pelotas ou aqui no Porto, se cada um dos nossos grupos usar desse critério, eu acredito que nós teremos um número muito maior de evidências e daí sim aptos então a se falar em uma questão de comprovação científica. Eu tive esse anseio muito forte de comprovação científica, principalmente quando eu comecei a perceber as verdades e os fenômenos e os fatos, né, vamos resumir assim, da prática magnética. Tive isso muito forte. Depois isso acalmou. Não está descartado, só não é mais o meu primeiro horizonte. E com relação a isso, esse pensamento, né, que faz muito forte no nosso grupo, nós temos um dos nossos companheiros, que até aqui, quando você fez a pergunta, eu perguntei para o Jacó, porque eu tenho esse material comigo e disponibilizo a quem quiser. Nós temos um companheiro que se chama Roberto Elier. Ele é magnetizador da sociedade, ele é químico industrial. E ele tem um laboratório em Pelotas, especializado em análise de água, que é do que ele fez a sua carreira profissional. O Roberto, desde o início, se questionava muito, né, sobre aquela afirmação que está lá no Livro dos Espíritos,
sobre a transformação da água, a transformação química da água. Vejam bem, essa é a profissão dele. Ele tem formação acadêmica, titulações, etc, etc, etc. É do que ele vive, é o seu ganha-pão, como a gente chama no Brasil. E como magnetizador, ele se confronta com uma questão de crença. E agora? E se eu pego esta garrafa de água, levo para o laboratório, investigo e a ciência diz, os testes dizem que isso não é verdade. Como fica? Se destrói interiormente? Então ele se debateu nesse conflito, levo, não levo, faço o teste químico, não faço o teste químico, por muitos anos, sem que isso fosse comentado, a não ser com uma outra companheira que também só que ela tem uma formação menor que a dele, né? Ela teve uma formação como técnica em química, e depois ela seguiu outra formação acadêmica, hoje é psicóloga, e então eles conversavam sobre isso, porque haviam sido colegas no ensino técnico. Mas ocorre que um dia ele fez esse teste, porque ele se tornou paciente, né? Ele se tornou atendido e não mais o magnetizador. Ele teve um problema de saúde e tornou-se atendido. O que ele fez? Sem que ninguém soubesse, ele pegou 2 garrafinhas de água como esta, tampadas, água mineral mesmo, tá? E quando foi por passe, ele apresentou para Isabel, que foi a primeira magnetizadora que o atendeu, né? Que é a cabeleireira, vou fazer uma propaganda, né? Se vocês acham que meu cabelo está bonitinho, é a Isabel a responsável. A Isabel é cabeleireira e ela é magnetizadora da sociedade, também trabalhadora em várias áreas lá conosco. A Isabel fez o atendimento magnético, terminado o atendimento, magnetizou a água, só que o seu Roberto disse a ela o seguinte, digo seu porque nós temos 2, vou levantar para demonstrar. Ele disse assim, Isabel, essa daqui tu não precisa magnetizar, porque essa eu vou tomar agora de imediato. Essa aqui você magnetiza para mim, que eu vou usar como se deve. E a Isabel fez o seguinte, aqui está, a Isabel aqui magnetizou esta não. E ele levou ambas ao laboratório. Constatou que esta, não magnetizada, estava com o rótulo igual. Ou seja, a fórmula expressa no rótulo, antes que o Eduardo me corrija, a fórmula expressa no rótulo batia, conferia com o teste que ele fez no laboratório. Esta que foi magnetizada tinha a sua fórmula totalmente alterada. Um único exemplo. E ele testou os elementos que constavam do rótulo somente. Tá? Um elemento que eu recordo, o sódio, teve uma redução de 30%. Redução do que estava na fórmula. E nitratos tiveram uma elevação também estratosférica. Tá? Então, ele fez esse teste. Muito bem, ele não falou nada. Na semana seguinte, ele volta, traz a sua água de casa e a Gladys faz o atendimento dele, a outra magnetizadora. A Gladys fez o atendimento, recebeu a água que ele trouxe, magnetizou a água e ele levou para casa. Depois ele nos revelou que aquela água que ele havia trazido, ele havia desmineralizado em laboratório. Portanto, era uma água que não servia para nada. Não poderia nem ser consumida, ser bebida, não poderia ser ingerida. Ele fez o laudo antes da água, que inclusive, assim como o laboratório dele é especializado em água, ele fez o laudo da fonte,
da onde havia sido colhida aquela água, tinha determinadas condições, desmineralizou, fez o laudo da desmineralização, levou para ela magnetizar, trouxe novamente e fez outro teste com a mesma água. As condições haviam sido restabelecidas em parâmetros praticamente iguais aos da fórmula original. Com o seguinte detalhe: mantinha-se com baixo teor de sódio e com alto teor de nitrato. Feito isso, ele nos trouxe, né, apresentou para mim, ao Eduardo e a Madeleine, né, que na época éramos a direção do grupo, e disse o que ele havia feito e se poderia prosseguir. E ele prosseguiu. Ele fez em torno de 20 amostragens, né, testando as questões da água, e quantificou, sim, a variação. Uma coisa importante: não há pensamento aqui. A água, como pura e simplesmente, ela não sofre nem sequer o efeito placebo. Tá? Então, é um indicativo muito interessante, e quando eu falo disso e disponibilizo o trabalho dele, porque ele disponibilizou isso gratuitamente, eu sempre peço, mas por incrível que pareça, isso já tem uma boa quantidade de anos, eu peço às pessoas, repliquem isso. Magnetizem a água, levem a um laboratório, testem. Qual é o investimento disso? Tem um custo? Tem. Na ocasião, eu me recordo que ele falava que era em torno de R$200. Isso em euros, 50 euros. Pouco menos, inclusive, está quase R$5 em comparação, né? O câmbio está quase 5. Então, aqui seria 40 euros. Não sei qual é o preço. Sim. Há a indicação mente-critério, de facto, eu quero tanto que isso desse resultado, porque era magnetizador e estava dentro deste assunto, seria aqui um parâmetro que seria difícil de descartar. Sim, a questão da física quântica. Aqui a questão é a seguinte: as experiências feitas por uma pessoa, ainda por cima do nosso meio, é muito complicado. Por isso que eu digo que sempre pedimos. Não, mas aqui a equipa tem que ser multidisciplinar. Sim. Com pessoas que não têm, com pessoas que digam que tudo isto é mentira. Eu quero que todos aqueles que digam que querem o espiritismo, que querem o magnetismo é mentira, que participem. As evidências têm que aparecer à frente deles. Sim. Não é nós a fazermos experiências novas em cada laboratório, isto está certo. Não tem validade. Sim. Então, para nós tem. peça. Para nós tem, já conheci o estudo, para nós tem. Eu fiquei todo contente quando soube disso. Estávamos já há muito tempo. Mas para lá para fora não tem validade nenhuma. Sim. Continua a não ter. Mas é o que eu falei, que eu tinha um grande anseio de que a ciência tivesse essa comprovação, e depois eu senti, mas eu entendo perfeitamente, e eu acho válido, e inclusive sempre disse, se houver isso, eu sou candidata a participar. Eu acho que a parte espiritual do naturalismo está em termos de evidências científicas, está muito mais avançada, mesmo em universidades, em institutos, do que a parte do magnetismo. E aparentemente dava a sensação que o magnetismo seria mais fácil de investigar do que até a parte espiritual. Mas os acontecimentos parece que demonstram o inverso. Pela questão cultural. Perfeita a sua colocação. Então deixo à disposição aí de quem não conhecesse esse material, se quiserem,